Olá, queridos amigos, amados irmãos, privilégio muito grande estar aqui neste domingo para juntos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Neste domingo abençoado, nessa tarde e noite, quero crer que será uma noite muito abençoada. Nós temos o privilégio de poder falar sobre a palavra de Deus, coisas grandiosas. E hoje nós queremos, junto com você, meu irmão, meu amigo que está aí na sua casa, por meio deste canal, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esse é o nosso desejo, nossa oração, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós, nessa noite, vamos falar sobre o nosso corpo, a habitação de Deus. Eu vou ler o texto de 1 Coríntios 6, 12 a 20. Mas antes de ler o texto e falarmos diretamente, eu quero convidar você para orar comigo, para que a gente possa suplicar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre essa palavra. Estou colocando uma música aqui que toca muito ao meu coração. Eu creio que há um doce Espírito aqui, e é o Espírito de Deus. E eu sei que é o Espírito de Deus. E nós necessitamos, aliás, sem a ação do Espírito Santo, se ele não estiver aqui, eu não tenho nada para falar, absolutamente nada. Então minha oração é que Deus possa me usar, que Deus possa ser, que eu seja apenas um instrumento, e que o Espírito Santo toque no seu coração, para que haja transformação, para que haja envolvimento. Então vamos orar para que esse doce Espírito de Deus ilumine a minha vida e a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço que o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, que mesmo à distância, mesmo sem poder estarmos reunidos como gostaríamos, mas o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de juntos aqui por meio da internet, por meio desse canal, poder falar do teu amor. Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, sobre a mim que estarei falando, Senhor. Eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Abençoe cada pessoa que ouvir, para que seja alcançada, para que seja transformada, para que seja, Senhor Deus, sua vida seja impactada. Pai, sem a tua palavra, sem o teu Santo Espírito, nós não temos nada a dizer. Dependemos somente de ti. Eu te peço, Pai, entrego essa palavra que é tua, nas tuas mãos. Eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um tempo aqui nesse cântico, né? Eu quero ler aqui o texto que Deus colocou no nosso coração. 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 a 20. Vamos ler aqui, depois vamos trabalhar essa questão aqui, né? Antes de ler, só para dar uma orientação, o contexto aqui é Paulo trabalhando, orientando, chamando a atenção da igreja de Corinto pelas suas práticas pecaminosas, mostrando que o crente, a igreja de Jesus, tem que ter um comportamento diferenciado. Ok? Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é a imoralidade, mas o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, os dois tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, um só Espírito é com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e não pertence, que está em vocês e que vocês pertencem a Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. E agora, pois, glorifica a vosso Deus no corpo de vocês.
Então, Paulo aqui é bastante claro e a gente quer tratar sobre esse assunto hoje, nosso corpo, habitação de Deus. Eu quero que você pense comigo por alguns instantes. Hoje, estamos vendo um tempo difícil, onde se valoriza o ter em detrimento do ser. Onde valoriza o externo, o palpável, aquilo que é fugaz, aquilo que os olhos podem ver. Mas o ser, a pessoa, não é mais prioridade, a não ser quando se trata da satisfação pessoal. Fora disso, o ter as coisas se torna mais importante do que o ser. Não se valoriza a pessoa. Um celular vale mais do que uma pessoa. Quantas coisas, uma roupa, uma camisa. É isso. E essas coisas, esse pensamento hedonista, ele acaba refletindo, sabe aonde? Nas igrejas, que ultimamente têm buscado priorizar a aparência externa, com seus templos amplos, seus megas templos, até as suas mensagens são voltadas para agradar o povo, para encantar. Olha, mas quando você olha para a palavra de Deus, quando nós voltamos a atenção para a palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre valorizou a pessoa. Jesus não morreu para coisas, Jesus morreu por pessoa, assim como eu e você. E o apóstolo Paulo, falando dessa questão, nessa igreja complicadíssima, que era a igreja de Corinto, uma igreja que estava praticando pecados imorais, de todas as sortes de tipo de pecado, e Paulo aqui cita o pecado sexual, não era só esse que estava vendo lá, mas Paulo cita esse porque esse era o mais terrível, era aquilo que mais chamava a atenção das pessoas. Então, por quê? Porque ela abandonou as coisas de Deus. Ela se voltou para aquilo que é aquilo que o mundo tem a oferecer. Começou a aceitar práticas que a igreja, que é a palavra de Deus, abomina. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Paulo deixa claro para a igreja que nosso corpo, a habitação de Deus, não está numa construção, nos seus templos modernos, nas suas estruturas fantásticas. Não. A habitação de Deus, com a nova aliança, está dentro de mim e de você. Quando Jesus veio e morreu na cruz por você, ele estabeleceu a nova aliança. Na última Páscoa que ele celebrou, na instituição da ceia, ele fala, essa é a nova aliança no meu sangue. Então, ou seja, o que isso significa? Qual é o significado dessa questão? Vou ler o versículo 9 para a gente poder entender um pouco mais, para a gente andar mais um pouco. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e a qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha só. Paulo aqui é claro. Então Paulo quer mostrar o seguinte, que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Você deve ter visto, quero chamar a sua atenção, quando você vê alguma reportagem sobre Jerusalém, quando mostra lá o Muro das Lamentações. Você vê que tanto de pessoas naquele muro de bater na cabeça e colocando o papelzinho ali, eu estive lá pessoalmente. Sabe por que o povo faz aquilo? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Por que chama Muro das Lamentações? Porque ali era o templo de Salomão. E para o judeu só pode adorar no templo, ou seja, na estrutura, na construção. E Jesus, quando conversa com uma mulher samaritana, diz que não é nada disso. E Paulo aqui fala. Mas vamos lá. Quando foi a instituição do templo para a presença de Deus? 1 Reis, capítulo 8, verso 10 e 11. É muito importante a gente ter essa noção, porque isso foi instituído na época de Moisés. Nós temos que voltar lá na época de Moisés, na libertação, certo? Então, onde Deus fez uma aliança com o povo, onde Deus institui, então, por uma necessidade de proteção do povo, um local para adorar que chama-se tabernáculo. Então, Deus tabernaculava com o seu povo. Então, ali tinha um local especial onde Deus se fazia presente no deserto. Eu quero ler aqui. Estou abrindo aqui, parece que as folhas colaram, né? Mas não tem problema. Veja bem. 8, 10 e 11 diz assim.
Quando os sacerdotes saíam do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a sua casa. Então, nesse tempo, Deus estabelece com Moisés um local específico para que o povo pudesse cultuar, pudesse orar. E havia um momento em que o sumo sacerdote, no caso aqui Arão, entrava no santo do santo, lugar muito bem preparado, para que Deus se fizesse presente, então cobrisse uma nuvem. Já isso não ensinou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas no Novo Testamento foi Jesus que introduziu isso. Então, mas depois, antes de Jesus entrar, quando eles saíram do deserto, tomaram posse da terra e construíram Jerusalém, então foi edificado, Davi começou a edificar o templo, Deus não permitiu que ele edificasse, então Salomão é que terminou o grande templo, se tornou local da habitação de Deus, onde Deus se fazia presente. O templo era o local onde Deus habitava, no sentido que a sua presença se manifestava. Então, ou seja, naquela construção feita, ali havia a manifestação da presença de Deus. Já no Novo Testamento, Nova Aliança, Deus passou a habitar no meio do seu povo, enchendo-os com o Espírito Santo, e quero aqui só trazer uma palavra para você. No Antigo Testamento, você não vai achar a palavra Espírito Santo, você vai achar Espírito de Deus. É no Novo Testamento que nós ganhamos essa denominação Espírito Santo. Por quê? No Antigo Testamento, Deus é santo. No Novo também. Então, se o Espírito é de Deus, ele é um Espírito Santo. Mas é o mesmo Espírito de Deus no Antigo Testamento. Então, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus passou a habitar com o seu povo, com a sua igreja. Ou seja, na igreja como corpo, não como instituição. Mas passou o que é uma igreja instituição? Vou dar um exemplo da nossa Igreja Batista Nova Aliança Vila Maria. Essa é a instituição. Quem é a igreja de Vila Maria? Sou eu e você que faz parte, que é membro dela. Então Deus não habita naquele templo, ele se faz presente, lógico, nos nossos cultos de louvor e adoração, mas Deus habita no meu coração e no seu coração. É isso que nós temos que entender. Então, queridos irmãos, quando foi também a instituição da igreja como templo da presença de Deus? Então, quando é que a gente entende isso? Quando é que isso começou? Começou com Jesus, conversando com a mulher samaritana. Depois Paulo veio e trabalhou muito essa questão. Tanto é que a mulher samaritana pergunta para Jesus: mas mestre, onde devemos adorar? Em Jerusalém, porque o judeu diz que é lá, ou aqui no Monte Gerizim? Como o samaritano Jesus, nem lá nem cá. Deus procura adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a habitação de Deus passou então a ser em nós. Então, quando foi instituído? Nós somos o santuário do Deus vivo, segundo Coríntios 6,16. Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santo Senhor. Então, Efésios 2,21, encontramos várias passagens bíblicas ensinando que na nova aliança, o próprio Deus habita na sua igreja. O apóstolo Paulo escreve, claro, Efésios 2,21, em 1 Coríntios. Paulo também fala explicitamente sobre o povo de Deus, sobre a ação de Deus por meio do seu Espírito Santo, que o Espírito Santo habitava na sua igreja. O que nós precisamos de entender, que foi Jesus introduziu, Paulo normatizou e trabalhou isso com a igreja. Ou seja, nós hoje somos o templo onde Deus habita, onde há a manifestação do Espírito de Deus sobre nós. Não há mensagem que seja edificadora se não for pelo Espírito Santo. Não há como Deus agir se não for pela ação do Espírito Santo. Nós temos que ser apenas instrumento de Deus. Se assim não for, nós somos meros pregadores se não for na ação do Espírito Santo. Na ação do Espírito Santo, nós somos instrumentos de Deus para falar aos corações. Vou dar um intervalo aqui para molhar a garganta e volto em seguida.